Este espetáculo parte do romance Timbuktu do Paul Auster, e é uma adaptação desse romance que eu já li há muitos anos e que, curiosamente, na altura até estava mais inclinado para o trabalhar do ponto de vista de um dos protagonistas ou de um dos co-protagonistas que é um ser humano e que é o Will, que é o dono do Mr. Bones, que é o cão, outro protagonista, ou talvez o principal protagonista do romance. E entretanto, com o passar do tempo e também com o ter começado a trocar ideias com outras pessoas da equipa, percebemos que poderia ser mais interessante explorar o romance desse ponto de vista, do ponto de vista do cão, que para todos os efeitos atravessa o romance todo. Portanto, esse é o principal ponto de vista, é o olhar do cão. Eu tenho andado a fazer um exercício de tentar lembrar. Eu acho que era um daqueles livros que estava em casa do meu pai, na prateleira. Portanto, é um daqueles livros que eu não sei como é que me veio parar às mãos. Não me lembro se me foi oferecido. Eu acho que o roubei a alguém, na realidade. O romance em si é a viagem de um cão desde o momento em que se separa do seu dono, e é também a vida desse dono. Isto é assim o principal no romance. Fala de imensas coisas. Aquilo é um livro que é parcialmente autobiográfico em relação ao Paul Auster, não é? É um texto que fala de várias coisas. Na altura, quando eu peguei no livro, uma das coisas que me atraiu no romance foi uma espécie de fazer um balanço da nossa vida, uma espécie de apologia ou de discurso antes da morte. No fundo, tentar. Uma das coisas que eu acho que acontece lá é repensar pensarmos no nosso papel no mundo, a maneira como estamos no mundo. Entretanto, com a adaptação, tornou-se um bocadinho mais uma tentativa de explorar um olhar de um animal que nos é muito próximo e que, portanto, contacta muito connosco e que nos é muito familiar. E ao tentar ver as coisas da perspectiva dele, isso poder dar-nos uma visão um bocadinho mais isenta, de alguma maneira, daquilo que são as nossas vidas, as vidas dos seres humanos. Não há aqui nenhuma tentativa de fazer disto um espetáculo de apologia do bem-estar animal, ou não é propriamente falar de um cão, é mais o olhar desse cão. Não quer dizer que essas coisas não estejam lá, naturalmente, mas é mais o olhar desse cão. Quando eu penso nas coisas sobre as quais o espetáculo é sobre, tendo em conta que já penso nisto há tanto tempo e já falei tanto sobre isto, ocorrem-me imensas coisas. A minha esperança é que os espectadores, depois de verem o espetáculo, consigam pensar sobre algumas delas e outras que não me ocorreram, que eu acho que são várias, mas acho que prefiro que as pessoas vão ver e me digam elas sobre o que é o espetáculo. Esse para mim do ponto de vista cénico, é um dos principais desafios deste projeto, porque, por um lado, exatamente pelo cão ser um animal muito próximo, é muito fácil nós reconhecermos uma série de coisas no cão e que se eu fosse tentar fazê-las era muito fácil estampar-me, por um lado. Eu lembro de há uns tempos ter visto, quando estava a fazer pesquisa para este espetáculo, ter visto um outro espetáculo, também era um monólogo, em que o ator começava por dizer bom, eu pensei fazer este espetáculo sobre um cão, e eu pensei, bem, vou representar o cão, como é que eu represento o cão? Posso-me pôr aqui de quatro patas a fazer de cão? E de facto esse é um desafio grande, é como é que se representa o animal sem se mimetizar exatamente o animal. E, portanto, isso nós rapidamente percebemos que era importante eu libertar-me disso, e portanto isso não foi, portanto, não há uma tentativa de mimar o cão exatamente como ele é.
mas de alguma maneira alguns traços mais reconhecíveis do cão estarem presentes, tanto fisicamente como em termos de uma procura de um estado, mas o apoio principal é o que é que seria se fosse um cão a contar esta história. O que é que ele diria, o que é que ele escolheria. Houve um trabalho de adaptação, que foi passar tudo o que era texto portanto, narração do narrador, não é? Para a voz do cão. E aí essa também foi um desafio interessante, que é, este cão sabe muita coisa, portanto ele é um cão que sabe muito, mas há que coisas é que ele poderia saber, que coisas é que ele não poderia saber. E portanto nessa escolha, nessa dramaturgia, também está uma das formas de representar o cão. Sim, sim. O formato monólogo é um desafio muito grande. Sim, quer dizer, portanto, uma das preocupações é como é que um monólogo, que para mim é sempre, como é que um monólogo pode ser interessante para o espectador. Como é que se transforma um texto não dramático num texto dramático, que ainda por cima é um monólogo. Depois, pronto, há aquele fator, para mim, normal, que é, não tenho com quem partilhar a atenção, não é? E, portanto, eu nos ensaios que fiz, eu lembro-me do último ensaio, eu fiz um ensaio aberto e de repente eu penso, espera aí, mas eu agora vou estar aqui 1 hora com as pessoas a olhar sempre para mim. Portanto, isso é um desafio grande do ponto de vista da exigência, da atenção, do cuidado, etc. Pronto, para além do texto que é necessário decorar, etc. Depois, isto também é uma criação minha e eu estou, felizmente, muito bem rodeado de pessoas que me ajudam, mas há sempre aquela dose de, apesar da responsabilidade ser partilhada, sou só eu que estou ali a dar a cara, e isso é uma coisa que me assusta, que me assusta um bocado, e nesse sentido também é um desafio grande, enfrentar esta coisa que eu quis fazer. É mais difícil do que eu esperava, porque para mim é muito fácil ter ideias e desenvolver um olhar, ter coisas a dizer sobre um ensaio que eu esteja a ver. Parece que quando estou lá dentro, ou quando estou em cena, há um botão que se desliga. Eventualmente liga-se um outro e desliga-se um. E eu não estava à espera que esse outro botão se desligasse tanto. E por isso é que têm sido fundamentais os ensaios com as restantes pessoas da equipa, que são o Pedro Gil, a Susana Cecília e o Zé Bernardino, e que constantemente me dão feedback e que constantemente me sugerem coisas, que me colocam questões e que me ajudam e que me fazem um bocado de espelho, não é? Olha, está a passar isto, queres que passe isto? Queres ir por ali? Está a ir por ali. E portanto eu estou sempre a tentar aproveitar o eco deles, não é? Que chega a ser mais do que isso, porque às tantas deposito tanta confiança nas pessoas com quem estou a trabalhar, que apesar de no limite, no fim, a decisão ser minha, começa sempre por, ok, o que é que acharam disto, o que é que acharam daquilo, deem-me os vossos inputs. E, portanto, é difícil estar dentro e estar fora. Acho que o meu próximo projeto, que gostaria de estar só fora, por exemplo. Acho que misturar é estimulante, mas é uma dose de stress grande. É uma dose de stress grande. Então, começámos por fazer um trabalho longo em termos de duração no tempo, portanto, espaçado, de adaptação do texto e de dramaturgia. Portanto, no fundo foi eliminar, fazer uma série de cortes no texto, escolher aquilo que interessava manter, transformar, adaptar, etc.
Depois desse trabalho estar feito, começámos a fazer umas leituras que já íamos fazendo, mas começámos a fazer umas leituras para ficar com uma sensação global daquilo que poderia vir a ser o espetáculo, a tomar algumas decisões em relação ao caminho cénico, portanto, a tentar definir aquilo que poderia ser a coluna vertebral do espetáculo, a estrutura do espetáculo, aquilo que é também, talvez a identidade, num certo sentido, que é um espetáculo que assenta principalmente numa narração, no contar de uma história, e não, sei lá, não um espetáculo de teatro dito físico, onde eu por exemplo, sem palavra, ou de sombras, ou o que fosse. Portanto, é um espetáculo que assenta principalmente na narração. Depois fizemos uma residência no Espaço do Tempo, onde conseguimos experimentar algumas dessas questões, como é que se representa o cão, qual é a situação dramática, que já tinha sido definido, mas que foi testado na residência, a cenografia, o figurino, e portanto fizemos esses testes na residência e agora estou numa fase final de fixação, de marcação desse material levantado durante a residência. Há uns tempos atrás eu respondi a uma entrevista do Coffee Paste por escrito, e na altura era se eu pudesse ficar fechado no Ministério da Cultura, era uma coisa assim. E a ideia que eu tenho das entrevistas que tenho visto é que, em geral, pensamos sempre numa coisa que resolva os nossos problemas, não é? Mais apoio, mais dinheiro, esse tipo de coisas, etc. E, portanto, eu acho que a minha resposta é mais teatro, mais em todo lado, em mais sítios, mais espectadores, mais dinheiro, mais condições. Portanto, acho que se eu tivesse um desejo para o teatro era que houvesse mais. Diogo, muito obrigado. Obrigado.